Graça e paz, irmãos e irmãs. Há quanto tempo não nos víamos, né? Um mês, algumas pessoas um pouco antes, por conta da Assembleia do Presbitério. Mas é uma alegria estar de volta, depois do período de férias, de descanso, de passeio com a família. Graças a Deus, um período muito abençoado e de energias renovadas para o novo ano que começamos. Ao mesmo tempo, refazer de um ano de muita luta e muito trabalho, que foi o ano passado, um ano bastante movimentado, vários sentidos, na igreja, no trabalho, na sociedade e em casa. E um novo ano está pela frente, mas graças a Deus tivemos um período sabático, um período do sábado, um período de descanso e de renovo para iniciarmos esse ano com alegria e com determinação. Voltamos também das férias, como os irmãos já sabem, pelo WhatsApp, com mais trabalho pela frente, não é? Houve eleição na Assembleia do Presbitério, como diz o versículo bíblico: o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Nos meus planos até estava em vista ajudar no conselho, no novo conselho do presbitério, mas não como moderador, porque justamente eu gostaria de ter mais condição, mais tempo para a nossa igreja local, né? Os trabalhos necessários aqui na igreja, temos muito trabalho pela frente, mas o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Foi necessário, foi um momento em que era preciso não dizer não, era preciso dizer sim a essa convocação e vamos nós trabalhar. Na nossa igreja contamos principalmente com Deus, diante desses desafios, contamos também uns com os outros, né? Os irmãos já viram lá a nova composição com você, a vice-moderadora é a presbítera Jussiana, da IPU de Muritiba. Temos mais duas pessoas aqui da nossa igreja, desse conselho, que são Marilene, como segunda tesoureira, vice-tesoureira, e Ágata, representando a juventude, como secretária de atas. E além de nós, tem como vice a presbítera Jussiana, de Muritiba, o presbítero Sérgio, da Igreja do Salvador, como secretário-geral, e o reverendo Cássio como secretário de protocolo. Acho que eu não esqueci ninguém. E a tesoureira continua sendo Ana Rosa, lá da IPU de Caeté. Então é um novo grupo para trabalhar nos próximos 3 anos. Peço a oração dos irmãos e irmãs, vamos precisar muito da oração dos irmãos e irmãs. Vamos precisar também da colaboração aqui na igreja local, que em alguns momentos eu vou precisar me ausentar para visitar outras igrejas. A Reverenda Sônia vai nos ajudar mais esse ano também aqui, nesses momentos em que eu precisar sair. E os irmãos e irmãs também, nós estamos aqui juntos para nos ajudar, para um cobrir o outro, para seguirmos nossa jornada, confiando em Deus e confiando que Deus nos harmoniza, nos chama e nos ajuda a fazermos um trabalho que é coletivo, que é conjunto, que é de comunidade. Então, a alegria de estar aqui de novo. E o texto desse domingo encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês
que está no céu. Amém. Bem, irmãos e irmãs, é um texto bastante oportuno para o nosso início de ano e nosso recomeço de missão, tanto igreja local quanto presbitério. Texto muito significativo, porque nos faz lembrar que assim como o sal só serve se cumprir a sua destinação, assim como a luz só faz sentido quando cumpre a sua missão, a sua destinação, nós também, discípulos e discípulas de Jesus, igreja, só temos o sentido da nossa existência cumprido quando cumprimos a missão que Deus tem para nós. O sal é um símbolo colocado por Jesus aí como aquele elemento que preserva os alimentos. Era um elemento muito conhecido naquela época do povo, um elemento que preservava os alimentos, a carne, por exemplo, e ao mesmo tempo um elemento que dava sabor aos alimentos. O sal tinha esse significado de preservar e também dar sabor. A igreja existe, o nosso discipulado, a nossa fé em Jesus existe para dar sabor às nossas vidas e à vida de outras pessoas, para preservar as vidas que de tantas formas são ameaçadas, oprimidas, destruídas. Só ao cumprir essa missão de preservar a vida e de dar sabor à vida é que a vivência da nossa fé e a vivência da igreja faz sentido. Do mesmo modo, a luz, ela não existe para ficar debaixo da mesa, ela não existe para ficar no lugar em que a sua luminosidade não alcance o ambiente e ajude as pessoas a perceberem onde estão e como podem agir naquele lugar. Assim também nós, igreja de Jesus, somos chamados a ser luz, a iluminarmos famílias, a iluminarmos a vida das pessoas. Eu gosto muito de uma frase que diz que toda vocação é resposta a um clamor. Toda vocação é uma resposta a um clamor. Nós não somos chamados para a nossa própria vaidade. Nós não recebemos dons para aparecer e termos o nosso ego massageado, a nossa vaidade alimentada. Quando nós recebemos um chamado, quando nós recebemos dons para realizar esse chamado, é porque existem clamores. Moisés foi chamado não porque Deus queria levantar uma pessoa para ser idolatrada. Moisés foi levantado para libertar um povo que estava escravizado e que Deus queria libertar e conduzir a terra prometida onde jorra leite e mel, para que o povo pudesse viver uma vida nova, de justiça e fraternidade. Josué foi chamado não para ser um mero substituto de Moisés, um novo líder a ser admirado. Ele foi chamado para dar continuidade a uma caminhada e alcançar a terra prometida, enfrentando muitas lutas, inclusive. E assim, irmãos e irmãs, cada discípulo de Jesus, cada profeta, cada discípulo e a comunidade primitiva, e assim nós não somos chamados para termos a nossa vaidade alimentada. E como diz a música, ninguém faz samba só porque prefere. Ninguém é chamado só porque prefere. Nós não dizemos sim a ministérios como o presbiterato, ao pastorado, à moderação do presbitério, ao primeiro secretariado da Igreja Nacional, só porque preferimos, só porque estamos afim ou porque queremos ter visibilidade. Não. É porque existem clamores, existem necessidades, existe muita fome no nosso país, existe muita gente que continua infeliz, morrendo solitária nas cidades grandes, morrendo ou de fome, ou de abandono como o povo Yanomami, ou como tantas pessoas da nossa cidade, que passam por carências várias de não ter onde morar, de não ter onde comer, de não ter sentido para a sua vida. Quantas pessoas hoje padecendo por ansiedade, por depressão, quantas pessoas que pensam em se matar, inclusive, estão ao nosso redor. E se nós somos chamados
é porque existem clamores a serem respondidos. É porque Deus quer que nós sejamos resposta aos clamores, inclusive aos clamores da nossa vida, inclusive aos clamores da nossa família, das nossas famílias, os clamores da nossa comunidade, mas não apenas nós, não apenas as nossas famílias nucleares, não apenas a nossa família comunitária de fé, mas os clamores que estão aí no nosso mundo e que, se somos chamados, é para ser resposta a esses clamores. Ninguém faz samba só porque prefere. Nosso sim, o nosso eis-me aqui, é porque Deus nos chama para ser bênção, assim como chamou Abraão e a sua família. Chamo vocês para que através da sua família sejam abençoadas todas as famílias da terra. E de fato somos, porque da descendência de Abraão nasceu Jesus, o Salvador do mundo, que veio para trazer vida em abundância, uma vida nova para nós, que veio trazer salvação. Somos abençoados através daquela família. E as nossas famílias hoje, a nossa família de fé é chamada a ser bênção para outras pessoas e famílias. Por isso, realmente, nós precisamos, como refletimos no presbitério, e espero levar e compartilhar com as demais comunidades, a nossa, primeiro, porque a gente precisa fazer o dever de casa. Nós temos o desafio de crescer, irmãos e irmãs. Nós temos o desafio de crescer como igreja. Já sabemos que somos uma igreja ecumênica, sabemos que somos uma igreja diaconal, uma igreja da acolhida, que não somos uma igreja de dominar as pessoas, de querer controlar as pessoas, mas de orientar para que as pessoas vivam a sua liberdade conforme o Evangelho. Sabemos que somos uma igreja ecumênica, que não estamos aqui para competir com outras igrejas, para ser a maior, a mais forte. Nós temos uma missão de não ficarmos só entre nós com o Evangelho. O Evangelho precisa alcançar outras pessoas, precisa alcançar outras famílias, seja da época em que pessoas estão aqui conosco ao longo de um ano, e nós precisamos estabelecer vínculos com essas pessoas, seja com as pessoas da nossa vizinhança, pessoas que estão nos nossos arredores, onde nós moramos, na nossa família, no nosso trabalho, pessoas nos arredores aqui da nossa igreja. Existe campo e existem clamores que esperam por nós enquanto resposta de Deus. Deus quer que nós sejamos resposta aos clamores que estão ao nosso redor. E nós estamos aqui para dizer: eis-me aqui. Porque se não dissermos eis-me aqui, seremos como o sal que perdeu o gosto, seremos como a lâmpada que fica debaixo da mesa, não cumpre o papel para o qual existe. Nós temos um desafio para assumir desde hoje, desde sempre, mais um dia de cada vez, um ano de cada vez. Nesse início de ano, quero compartilhar com muita alegria, com muita serenidade, mas com muita determinação. Nós precisamos assumir conjuntamente, pessoalmente, conjuntamente esse compromisso de trabalharmos pelo crescimento da nossa igreja. Crescimento em espiritualidade, crescimento também em número de pessoas. Nós precisamos de mais pessoas. Nós precisamos encontrar formas de alcançar crianças. Temos algumas ideias que nós vamos trabalhar ao longo do ano. Adolescentes, jovens, os adolescentes e jovens das nossas casas, as pessoas que frequentam a época de várias idades. Nós temos pessoas na nossa convivência que já são alcançadas pela nossa existência, que nós precisamos perceber que somos chamados pelo Evangelho a partir dessas relações que temos, comunicarmos esse Evangelho. Comunicarmos que Jesus nos chama não para viver nossa espiritualidade, cada qual no seu canto, mas a viver a nossa espiritualidade cristã em comunidade. A espiritualidade cristã não foi feita para ser vivida solitariamente, isoladamente. Foi feita para ser vivida em comunidade. Nós temos a nossa relação pessoal com Deus, mas Jesus nos quer vivendo a fé em comunidade. Por isso que Ele chamou os discípulos. Por isso que depois que Ele partiu, o Espírito de Deus foi derramado sobre aquela pequena comunidade para dar testemunho do Evangelho em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Jesus quer que nós vivamos uma fé comunitária
e uma fé comunitária missionária, comunicativa, que serve. Aquele dito é muito preciso quando diz que uma igreja que não vive para servir, não serve para viver. Uma igreja que não vive para servir, não serve para viver. Nós vamos continuar servindo através da EBRE, através das nossas cestas, das nossas ações solidárias, vamos continuar, expandir e fortalecer. Mas nós precisamos colocar no centro das nossas prioridades a evangelização, a partilha da palavra e o convite para que outras pessoas se somem a nós na nossa caminhada de fé, para que sejamos sal. O sal muitas vezes nem aparece. Na verdade, o sal não aparece na comida. Nós não vemos o sal, mas nós sentimos o seu sabor. O mais importante não é ser uma igreja de aparência, de visibilidade com os holofotes, aos holofotes do mundo, mas ser uma igreja que faz a diferença. Mesmo não estando nas rádios e televisões, faz a diferença no chão onde ela está presente. E esse é o desafio para nós. Uma igreja que serve através da sua diaconia, uma igreja que serve a palavra de Deus, que serve a partilha, acolhendo quem chegar aqui. Vamos orar para que Deus traga pessoas, mas também as pessoas a quem Deus vai nos levar pelo sopro do seu Espírito. Vamos, irmãos e irmãs, assumir esse compromisso de ser sal e ser luz. Uma comunidade comprometida com o serviço, comprometida com a evangelização. E lembrando que o sal demais prejudica o sabor do alimento. Quando não é a pressão alta e outros tantos problemas, essa nossa busca precisa ser com equilíbrio, de modo saudável, com serenidade, permanente, constante, determinada, assumida com determinação por todos nós, mas com serenidade. Nós não precisamos de agonia, nem de angústia, nós precisamos de continuidade, responsabilidade e obstinação. O sal na dose certa. Nós sabemos que nós não temos uma visão proselitista de querer tirar ninguém da sua comunidade de fé. Nós acreditamos que as pessoas devem ser fortalecidas nas suas comunidades. Mas existem muitas pessoas que estão procurando igrejas como a Igreja Presbiteriana Unida. Existem muitas pessoas com muitos clamores que precisam de uma comunidade de fé que seja uma comunidade de acolhida, de cura, de partilha, de solidariedade, de amor. E nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para ser esse sal da terra, essa luz do mundo. Precisamos derrubar muros e construir pontes, como foi a reflexão ao longo do presbitério. Derrubar os muros do comodismo, derrubar os muros do medo, derrubar os muros da indiferença e construir pontes de escuta, de convivência, de presença, de convivência e solidariedade. Precisamos derrubar aqueles muros, precisamos construir pontes de perdão, de reconciliação, de amor. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser essa igreja que é sal da terra e luz do mundo, igreja do amor. Eu lembro de uma fala da nossa irmã Angelita, já partiu, irmã Angelita que esteve na fundação, na formação da nossa igreja, quando ainda nem era congregação, né? A dona Angelita e a irmã Judite Leite, duas mulheres iniciaram os trabalhos dessa igreja, que hoje somos ao mesmo tempo beneficiados por esse trabalho e ao mesmo tempo somos responsáveis por esse trabalho. E ela dizia uma coisa que eu guardei, que ela dizia que essa igreja era a igreja do amor. Essa era a grande marca daquela igreja nascente, a igreja do amor. E nós precisamos recuperar, resgatar e aprofundar essa dimensão de ser uma igreja do amor, uma igreja da acolhida, uma igreja sensível ao sopro do Espírito, sensível também
aos clamores do mundo. E a poesia de Beto Guedes, do Ronaldo Bastos, nos ajuda a compreender e a nos sensibilizar com o sentido do que é ser sal da terra e luz do mundo. O Beto Guedes e o Ronaldo Bastos, eles fizeram uma canção que se chama Sal da Terra e diz assim: anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Quero viver mais de 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo, vamos precisar de todo mundo, para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor, ser igreja do amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é todo pode ver. A paz na terra, amor. O sal na terra, amor. A paz na terra, amor. O sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro, que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, o sal da terra. Essa poesia profética nos chama nesse início de ano, irmãos e irmãs, a sermos, como diz o texto, luz do mundo e sal da terra, enquanto cristãos e cristãs, enquanto igreja de Jesus Cristo, chamada a ser igreja do amor, igreja do serviço, igreja que evangeliza, que leva essa palavra para as pessoas, que acolhe pessoas e que vai ao encontro de pessoas e famílias, para que esse amor se propague, para que esse amor transforme outras vidas e outras pessoas, para que nós nos transformemos e nos aprofundemos na nossa espiritualidade, porque quando a igreja cresce, todos nós crescemos, e quando nós crescemos em espiritualidade, toda a igreja cresce, com simplicidade e alegria de coração, partindo do pão, perseverando nos ensinamentos, perseverando na acolhida, na partilha, nas orações, assim como era a igreja primitiva. Esse é o nosso chamado de sermos luz do mundo e sal da terra. Que o nosso bondoso Deus nos ajude, nós possamos iniciar esse ano. Já começamos há um tempo e nós louvamos a Deus pelas pessoas que caminharam aqui ao longo de janeiro, e vamos agora fortalecer esse nosso começo. Em breve nós teremos nosso planejamento para esse ano. Esse ano nós teremos um ano inteiro de trabalho, diferente dos anos anteriores, em que tivemos que flexibilizar muitas coisas e esperar muitas coisas por conta da pandemia. Esse é um ano que nós começamos no início do ano, então temos muito trabalho pela frente, confiando em Deus, buscando ser fiel, sermos fiéis a Deus, confiando que a graça de Deus nos surpreende e que Deus tem muito a realizar através das nossas vidas e da nossa igreja. Que assim o nosso bom Deus nos ajude a ser luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus. Amém.